Amados a todos vocês, nessa tarde aqui de quinta-feira, esse é mais um programa do canal Pura Exegese Bíblica, em que eu e a minha esposa, missionária Janes, nós trazemos algumas ministrações, alguns ensinos da Palavra de Deus da maneira mais exegética possível. É bem verdade que tem um tempo que a gente não faz um vídeo, né? Mas assim, ela frisou ali um assunto interessante e eu então resolvi aqui fazer alguma coisinha simples, mas de importância para a igreja, para a nossa igreja hoje. E eu queria, antes de tudo, ler com os amados um texto que está na carta de Tiago, no capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu quero parar aqui. É claro que Tiago aqui ele vai falar, né, do porquê dessa expressão de acepção de pessoas, né? Essa questão da gente querer tratar uma pessoa, como é que eu posso te explicar? Aqui no texto, dá a entender que uma pessoa que tem posição social e a outra não tendo posição social, né, elevada, vamos dizer assim, uma tem posição social elevada e a outra não tem posição social elevada, uma expressão mais simples, um rico e um pobre, e a gente tratar o rico com mais educação, puxando o saco, né? Acho que a palavra seria essa, e a pessoa mais pobre, com ignorância, com estupidez, com desdenho, com preconceito, né? Seria essa a linguagem mais clara para a gente entender. Nessa expressão que o Tiago fala aqui, não ser ou não agir com acepção com ninguém, tratar todo mundo de maneira igual, como Cristo trata. Vamos lá então, mas onde eu quero chegar? Eu quero falar sobre o preconceito denominacional, que nós temos vivido isso muito hoje no nosso país. Lamentavelmente, né? Em se tratando de Brasil, por exemplo, a gente vê muito esse preconceito denominacional. Se fulano faz parte do segmento religioso, evangélico, né, reformado ou tradicional, e outro faz parte do segmento evangélico pentecostal, o de segmento reformado ou tradicional não é muito bem aceito no meio daquelas pessoas que fazem parte do segmento pentecostal. Não estou aqui de maneira nenhuma generalizando, mas isso acontece muito ainda hoje nas nossas igrejas. E a prova disso é que quando uma pessoa do segmento tradicional ou reformado vai para uma igreja pentecostal, por exemplo, né, e essa pessoa ela é apresentada na igreja, né, acontece muito em festas, em eventos, essa pessoa da igreja tradicional ela é apresentada na igreja pentecostal, alguns ignorantes, né, sem conhecimento da palavra de Deus, quando recebe oportunidades para louvar, eu estou sendo aqui bem detalhista, como acontece isso nas liturgias de culto, quando tem eventos, que irmãos de outras denominações são convidados, inclusive de igrejas tradicionais, quando algum irmão recebe uma oportunidade na igreja para cantar, para dar uma saudação, não são todos, é claro, mas boa parte, né, às vezes acho que a palavra certa seria essa, para alfinetar aquele que faz parte da igreja tradicional, usa da seguinte falácia, né? Se você não é pentecostal, então você não está no lugar certo, porque aqui só tem pentecostal, aqui só tem do fogo, né? Você deve ser da igreja fria, e por aí vai. São essas, em muitos casos, que acontecem em muitas igrejas do segmento pentecostal, em se tratando de visitas de irmãos de igreja tradicional. A pergunta que não quer calar é a seguinte: em que parte das escrituras nós vemos esse tipo de tratamento
e em que parte das Escrituras nós vemos diferença entre tradicionais e pentecostais, ou de tratamentos com diferença, ou de preconceito entre pentecostal e tradicional. Até porque nas Escrituras, a partir de Atos dos Apóstolos, eu não vejo nem pentecostal e nem tradicional. Eu vejo um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Bom, mas enfim, um outro problema de preconceito denominacional que a gente tem notado muito nas igrejas, né, em se tratando de pentecostal com relação ao tradicional, é que se chega, por exemplo, uma irmã, vamos lá, vamos ser aqui mais detalhista, uma irmã que pertence a uma igreja tradicional, aí ela chega numa igreja de segmento pentecostal, com um brinco, né, ou com batom leve, ou algo do tipo, né? Aqueles pentecostais que se acham ser muito espirituais, que se acham ser muito santos, já começam a olhar para essa irmã que aparece na igreja, que faz parte do segmento tradicional e que vem fazer uma visita, já olha para essa irmã com aquele olhar de desdenho, com aquele olhar de censura, porque a irmã está usando brinco, né? Ou está usando uma calça, e a calça não é uma calça indecente nesse caso, porque a gente sabe que as irmãs das igrejas tradicionais, elas também procuram se vestir de maneira composta, de maneira adequada, para ir para suas igrejas cultuarem. Então, mas existem irmãs ou igrejas que quando chega uma irmã da igreja tradicional, até para ela recepcionar essa irmã da igreja tradicional é meio difícil, porque ela já, com o seu olhar de juízo, ela já olha para a irmã da tradicional, de cima para baixo, com desdenho. A pergunta que não quer calar é a seguinte: existe base bíblica para esse tipo de tratamento? É bom deixar claro que doutrina é uma coisa, usos e costumes é outra. Doutrina bíblica é uma coisa, uso e costume é outra. Entenda que, ainda que eu pregue na igreja uma regra de usos e costumes, em se tratando do sexo feminino, preste bem atenção, não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode usar calça, isso é uma questão da igreja, da doutrina da igreja, a nível de uso e costume. Não é uma questão de doutrina bíblica. Eu vou lhe provar que não é questão de doutrina bíblica, é da igreja. A primeira carta de Paulo a Timóteo, eu sei que isso aí vai gerar polêmica, mas não tem problema. A partir do versículo 9, do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviam em trajes honestos, com pudor, com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas. É aqui que está o problema. Paulo aqui não está dizendo que é proibido usar. Paulo está dizendo aqui que tem que ser de maneira modesta, de maneira saudável, de maneira simples. Use seu brinco, use seu batom, mas de maneira simples e discreta. Paulo aqui não está dizendo que é proibido usar. Ele está dizendo que tem que ter modéstia para usar isso. Não é exagerar no uso, mas ter modéstia para usar. Então não há proibição na Bíblia de usar. Há uma orientação para não exagerar no uso. Vamos deixar isso claro. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende... Vou parar por aqui para não entrar na questão do machismo, né? Para não achar que é machismo, então parar por aqui. Profissão de servir, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Paulo aqui não está falando que a mulher é proibida usar o brinco. Ele não está falando que é proibido usar o batom, mas que seja algo discreto, que seja algo que não seja exagerado, de maneira indecente. Uma outra passagem que toca nesse assunto é a carta de Pedro. É a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro no capítulo 3.
que diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. O assunto nesse aqui não, o assunto é sobre bijuteria, sobre uso e costume. Vamos lá. Versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, da compostura de vestes. Que isso não seja a prioridade na vida dela. Não é que ela é proibida usar, mas que não seja isso a prioridade na vida dela, dessa mulher. Ela não é proibida usar o brinco, discreto, usar o batom, discreto. Não é proibido. Agora que isso que ela está usando não se torne prioridade na vida dela, no uso da vida dela. Então, queridos, a gente chegar e dizer na igreja que a mulher que usa na igreja batom, usa brinco, ela é uma Jezabel, à luz das escrituras, isso é grave, até porque Jezabel não era esse tipo de coisa que muitos querem pregar nos altares. Jezabel era uma prostituta, não é porque ela tinha homens, não é porque ela usava bijuteria. Jezabel era uma prostituta, segundo a história, porque ela adorava vários deuses. E ela levou Israel a ter o mesmo comportamento. Não tem a ver com bijuteria, nem com multidão de homens ou algo do tipo. Tem a ver com o comportamento dela em relação a outros deuses que ela adorava, Baal e por aí vai, e levou Israel a se prostituir espiritualmente nessa idolatria. Então a gente tem que olhar o texto, analisar o texto, estudar o texto e saber verdadeiramente o que é que o texto quer dizer e se o que o escritor está falando, como é que ele se enquadra na nossa vida hoje. E é bom deixar claro, né, que nós não somos judeus, nós somos brasileiros, nós somos ocidentais. Isso não quer dizer, claro, que nós não temos que seguir as escrituras sagradas para ter uma vida saudável e santa na vida de Deus. Entenda bem. E outra coisa, santidade não se resume em ausência de bijuteria, não se resume em questões de tecido, né? Santidade é a separação da minha vida do pecado, para que a minha vida seja transformada pelo poder do Evangelho em Cristo, no meu comportamento, no meu caráter e na minha conduta diante da sociedade. Sabe por quê, irmãos? Vamos ser sinceros. Eu vou aqui até usar uma linguagem tanto quanto inconveniente, mas eu acho necessário. Tem muita irmãzinha por aí, né, na rua, que anda com o vestido do pé à cabeça, né, da cabeça aos pés e vice-versa, se mostrando ser muito santa com as suas vestimentas, mas a vida está pior do que arroz de quinta. Não somente elas, mas também muitos homens, que se acham muito santos porque usam roupas longas, porque usam calça e aquela coisa toda, mas a vida está pior do que arroz de quinta. Não vou aqui generalizar, claro, mas é verdade. Aí querem transformar o uso e costume numa doutrina na igreja. Não estou nada contra a igreja ter esse regulamento, cada um tem o seu ponto de vista, mas não querer colocar isso como requisito para ser ou não salvo, para ir para o inferno ou ir para o céu, porque isso não é requisito para ninguém ir para o céu ou para o inferno. Uma pessoa que faz parte de um outro ministério, de uma outra denominação, de um outro segmento denominacional, por exemplo, um tradicional, aí só porque a irmã da tradicional usa brinco, ela vai para o inferno por causa disso? Ela vai deixar de ser santa por causa disso? Tem muito tradicional, irmão, ou reformado, que tem uma vida muito mais de caráter do que muito pentecostal. E outra coisa, os maiores escândalos que a gente tem visto hoje nas nossas igrejas brasileiras, lamentavelmente, os maiores escândalos têm partido das nossas igrejas de segmento pentecostal. Então, temos que tomar cuidado quando a gente recebe uma pessoa na igreja e já começa a olhar com um olhar de desdém. Imagina só Jesus sentado numa mesa, lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9 a 11, na mesa ali com Mateus e outros homens. Aí vem uma tropa de fariseu e começa a falar um bocado de besteira e julgar tanto Jesus quanto o pessoal que estava na mesa. Aí o que é que Jesus vai dizer para esses camaradas? Para esses cabra?
Mateus capítulo 9, vamos lá. A partir do verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, nós temos muito isso nas nossas igrejas pentecostais hoje, muitos fariseus religiosos, né, que não leem a Bíblia, as Escrituras, exatamente como está escrito ali. Alguns não querem nem ler as Escrituras, né? Recebem algumas revelações malucas, porque ele diz que é Deus que está falando, para falar sobre isso do costume. Mas continuando. Vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Preste bem atenção. Se Jesus olhasse para aqueles publicanos e pecadores da maneira que aqueles fariseus queriam que ele olhasse, ou se Jesus olhasse para mim e para você da forma que eu e você temos olhado para o outro, irmão, estava todo mundo ferrado. Essa que é a verdade. Então, vamos parar com essa besteira, irmão, com essa meninice de quando chegar alguém da igreja tradicional, reformada, né, na sua igreja que é pentecostal, para visitar, para conhecer o trabalho, até para dar uma força, receba com carinho, com hospitalidade, e não fique usando o altar para dar alfinetada, né, do tipo, quem não for pentecostal, quem não for do fogo não pode estar aqui, porque tem que ser do fogo. Aqui não tem igreja fria. Para com essa baboseira, irmão. Para com essa baboseira. Preste bem atenção. No livro de Atos, capítulo 18, eu vou concluir aqui, nós temos um homem chamado Apolo. Eu sei que esse assunto vai gerar polêmica. Um homem chamado Apolo. E esse homem, a Bíblia não diz que ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não esclarece isso. Atos 18, a Bíblia não esclarece isso. Ela não traz clareza sobre esse assunto. Preste bem atenção. Atos 18, já estou concluindo. Versículo 24 de Atos 18. E chegando a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras, este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Entenda que de Apolo só são falados daqui, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5 versículos sobre Apolo. E em nenhum desses versículos fala que ele foi batizado do Espírito Santo. Não há nada dizendo que ele foi revestido com esse poder do Espírito Santo, ou com batismo. Eu não estou dizendo que não possa ter acontecido, mas aqui nesse texto não tem nada provando. Isso me leva a entender, isso é minha opinião, isso é meu ponto de vista. É minha opinião. Podem concordar ou podem discordar, né? Mas devem respeitar. Assim como eu discordo de opinião de muita gente, mas respeito. Então essa é a minha opinião. Eu não vejo nada aqui nas escrituras, nesse contexto aqui, que mostre, que prove que Apolo foi batizado com o Espírito Santo. E detalhe, quem escreveu Atos foi Lucas.
Jamais Lucas iria deixar passar em branco esse fato se porventura tivesse acontecido. Aí fica a pergunta, Apolo era o quê? Pentecostal ou tradicional? E por que deixou esse detalhe aqui nas Escrituras? Por qual motivo o Espírito Santo permitiu que esse assunto fosse deixado aqui nas Escrituras em Atos? Você está entendendo? Então, aonde eu quero chegar? Que esse besterol que a gente vive hoje, porque pentecostal tem mais poder do que o tradicional. Porque pentecostal é assim e os tradicionais são frios. Porque o tradicional usa brinco, pentecostal não pode usar brinco. Aonde tem isso nas Escrituras? Essa é que é a pergunta que não quer calar. E quando eu falo nas Escrituras, eu me refiro a uma exegese correta, a uma hermenêutica lida com atenção dentro de um texto e de um contexto. Não é pegar um versículo isolado e dizer assim, não, mas está dizendo aqui que está... Não, eu quero contextualizar o que está sendo falado. É contextualizar, diante de uma exegese séria e correta, ainda que sejamos limitados e somos, mas procurar uma exegese séria e correta se a Bíblia está dando respaldo para essas críticas e para esses preconceitos. Então, querido, quando chegar alguém de uma igreja reformada tradicional na sua igreja, para visitar, para dar um apoio, cuidado com o que você vai falar no altar a nível de alfinetar alguém. Respeite aquela pessoa que faz parte de outro segmento, porque ela é tanto de Cristo quanto você, ela tanto tem o nome no livro da vida quanto você, ela tanto vai morar no céu quanto você. Então, muito cuidado quando a gente recebe um tradicional na igreja, um reformado, e lá no altar a gente joga alfinetada, né, de maneira irracional, a verdade é essa, de maneira antibíblica e de uma certa forma ofendendo o segmento daquela pessoa. Muito cuidado, porque Deus pode cobrar tanto a mim quanto a você lá na frente. Amém? Esse é o recado que eu queria dar para a galera nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e tamo junto em nome de Jesus.